Demorou, mas eu cheguei e quero contar para vocês que a negociação entre Wesley e Fenerbahçe da Turquia esfriou para desespero do presidente corintiano. Bora falar também por que Maurício Lemos não foi contratado pelo São Paulo. Trago novidades super importantes sobre o estádio do Flamengo. Já no Palmeiras, Estevão fora no momento decisivo da temporada. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, com informações envolvendo Vasco, Botafogo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Mas Nicola, por que eu tenho que me inscrever no seu canal? Para que você não perca nenhuma informação de mercado, de bastidor, de finanças e muito mais, beleza? Quero contar para vocês que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, e pensando em você, separei uma múltipla com 5 jogos para essa terça-feira. Teremos Liga dos Campeões, aquela fase preliminar, em que a gente tem alguns muito favoritos, até por isso estou juntando times que têm grande chance de vencer dentro de uma mesma aposta. Para mim, o Sparta Praga vence o seu adversário, assim como o Fenerbahçe. Outro que eu aposto na vitória é o Midland. Para completar, o Karabag vence o seu jogo e a única vitória de um visitante, essa é a única que me preocupa um pouquinho, do Malmo contra o Klastvsk. Se todos esses 5 resultados se confirmarem, os meus R$100 vão se transformar em R$255. Para fazer essa ou qualquer outra aposta é simples, link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians, que como visitante tem garantido recordes para os adversários. Confronto entre Atlético e Corinthians, disputado nesse domingo na Arena MRV, registrou um novo recorde de público do estádio, 44.048 pessoas, superando a antiga marca de 42.592 torcedores. Destaque também para a renda, pouco superior a R$3 milhões. Bora contar ainda que o Corinthians, como visitante, já havia registrado o recorde de público em mais 2 jogos nesse Campeonato Brasileiro. 55 mil pessoas contra o Cruzeiro no Mineirão, recorde de público do Cruzeiro em seu estádio nessa edição do campeonato. Contra o Bahia, 48.346 pessoas na Fonte Nova. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que bateu 60 mil sócios torcedores, ainda impulsionado pela chegada de Felipe Coutinho, um grande craque fora de campo. Dentro também não tenho a menor dúvida de que vai ajudar demais. Vasco já entrou no top 10 entre os clubes com mais sócios torcedores e caminha a passos largos para em breve alcançar o top 5. Bora falar também sobre o Botafogo. O Panathinaikos recusou mais uma proposta do Fogão pela contratação de Georgios Vargianidis. Esse é um lateral direito que quer jogar no Botafogo, mas o Panathinaikos insiste em pedir mais. Aguardemos cenas dos próximos capítulos para saber como é que essa novela termina. Quero falar também sobre a limpa no Atlético Paranaense. Mário Celso Petralha resolveu demitir geral. Principal dispensado, André Mazzucco, que havia sido contratado há pouco menos de 4 meses. Ele havia deixado o Botafogo para voltar a Curitiba, sua terra natal, e acabou sendo dispensado do cargo de executivo de futebol. Também foram desligados todos os funcionários do departamento de scout, além de outros funcionários do clube. Quero contar ainda que Matheus Davó, que estava muito perto de jogar no Vitória, está mais próximo agora de se tornar reforço do América Mineiro. Atacante de 24 anos de idade, recém-recuperado de uma lesão, ele pertence ao Cruzeiro e deve ser emprestado ao Coelho. Já Eduardo Cudê é o principal nome para o River Plate, que demitiu no último sábado Demichelis do cargo de técnico. Cudê, que recentemente deixou o Inter, pode acabar tendo a oportunidade de dirigir o gigante argentino. A saideira do giro de notícias, o Grêmio não tem mais Henrique Guterres como executivo de marketing. O anúncio aconteceu ao longo da segunda-feira. A tendência é que o tricolor anuncie seu novo executivo de marketing nos próximos dias. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que perdeu um dos seus principais jogadores, talvez o mais eficiente na atual temporada, no pior momento do ano. É que o Palmeiras inicia nessa quarta-feira contra o Flamengo uma sequência de 7 partidas
absolutamente decisivas na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Antes de falar sobre o calendário, deixa eu só relembrar o que aconteceu com o Estevão. No último sábado, o Palmeiras perdeu em casa para o Vitória 2-0. E o meio atacante, que estava voltando de uma lesão, foi o único titular escalado. Péssima decisão do Abel Ferreira. Ele sofreu nova torção no tornozelo. Passou por exames e o Palmeiras divulgou que esses exames constataram um novo entorse no tornozelo esquerdo. Não há data para recuperação. Os próximos jogos todos muito pesados. O Palmeiras pega nessa quarta-feira o Flamengo, jogo de ida da Copa do Brasil. No final de semana, Internacional fora de casa pelo Brasileiro. Na outra quarta-feira, contra o Flamengo, em casa pela Copa do Brasil. Não bastasse isso, ainda tem o Flamengo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, tudo em sequência. Pensa que acabou? Depois tem mais 2 confrontos contra o Botafogo, o primeiro fora, o segundo em casa, pela Libertadores da América, e entre esses 2 jogos, um duelo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro como mandante. Depois desses 7 jogos, o Palmeiras pode estar vivo na Libertadores e na Copa do Brasil, tendo eliminado seus principais rivais e forte no Campeonato Brasileiro, mas pode acontecer tudo de forma contrária. Verdão eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores da América e mais distante da briga pelo título, momento absolutamente decisivo. E eu quero saber o que você pensa a respeito da ausência do Estevão. Ninguém sabe ao certo quantos jogos ele fica fora, certamente não enfrenta o Fla nessa quarta-feira no Maracanã. Quero falar agora sobre uma decisão da Justiça a favor do rubro-negro. Nessa segunda-feira, a Justiça do Rio de Janeiro negou uma liminar pedida pela Caixa para cancelar o leilão marcado para essa quarta-feira e que envolve o terreno do gasômetro. Só para te lembrar, o Flamengo tem negociações avançadas com a Prefeitura do Rio para a aquisição do terreno. Esse terreno pertencia à Caixa. A Caixa não quis chegar a um acordo com o Flamengo para uma negociação de 250 milhões de reais. A Prefeitura desapropriou o terreno da Caixa e colocou ele a leilão. A ideia do banco foi tentar cancelar, através de uma liminar, a realização desse leilão que está marcado para quarta-feira às 14h30. É importante lembrar que nesse leilão só podem participar interessados dispostos à construção de arenas. Lance mínimo de 138 milhões de reais. A tendência é que a Caixa tenha um enorme prejuízo com essa história. Tivesse aceitado os 250 milhões de reais do Flamengo e teria feito o melhor negócio. A coisa está tão avançada que o Flamengo reuniu conselheiros, membros do Conselho Deliberativo nesta segunda-feira, para aprovar o investimento de 138 milhões. É possível que esse investimento seja um pouquinho maior. Primeiro passo para a construção de um estádio que deve fazer do Fla dono de uma receita ainda maior ao longo do ano. Só para arrematar em relação ao Flamengo, 48 mil ingressos vendidos para o confronto contra o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Só restam entradas para o Maracanã, mais Oeste e Sul, os setores mais caros do estádio. A tendência de Maracanã absolutamente lotado. Hora de falar sobre o São Paulo. Por que Maurício Lemos não foi e nem será contratado? Havia contado para vocês que a negociação estava super avançada. Conversando com dirigentes do Tricolor, eles davam a operação como fechada, empréstimo de uma temporada. Zagueiro uruguaio de 28 anos de idade que perdeu espaço no Atlético Mineiro, não vinha sendo utilizado pelo técnico Gabriel Milito. Empréstimo sem custos, depois se o São Paulo quisesse ficar com o atleta em definitivo, não seria complicado. O tempo foi passando, nada de o Lemos se apresentar. Informações que vinham do São Paulo davam conta de que o problema envolvia o Lemos e o Atlético Mineiro em relação a uma dívida. Nessa segunda-feira recebi a ligação de uma pessoa importante do Galo. Do outro lado da linha, a pessoa explicando que nunca houve problema entre Lemos e Atlético. Não há qualquer dívida do Atlético, pelo contrário. O que pegava era o acerto entre São Paulo e Maurício Lemos. Não houve acordo entre as partes e o negócio está cancelado. O Tricolor tinha a pretensão de utilizar o Lemos como reforço para o lugar do Diego Costa, vendido ao Krasnodar. Zagueiro chegaria com a aprovação do técnico Luiz Weldia. São Paulo vai ter de buscar uma outra alternativa para esse setor. E você, acha que foi bom para o São Paulo, uma perda importante? E você, torcedor do Galo, como é que vê essa questão? Já usa o seu espaço para comentário e deixe registrado o que você pensa, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. A venda de Wesley para o Fenerbahçe esfriou. Na semana passada, vários setoristas do Timão já davam o negócio como avançado, afirmando que o presidente Augusto Melo havia assinado com a proposta, com aceite de uma proposta de 18 milhões de euros. Na verdade, o Augusto tentava barganhar um valor um pouco melhor. Ele segue sonhando com a possibilidade de vender o Wesley entre 25 e 30 milhões de euros. Acontece que o time turco insistiu nos 18 milhões de euros e, diante da diferença financeira, o Fenerbahçe está à procura de um outro atacante de velocidade que não o jogador do Corinthians.
Timão precisa dessa venda até para fazer uma série de pagamentos, mesmo com a entrada de dinheiro importante. Muito dinheiro envolvido na LFU, a Liga Forte União, tem também a antecipação de outras vendas, mas a quantidade de dívidas que o presidente Augusto Melo tem a pagar meio que obrigariam ele a fazer uma grande venda nesse meio de ano. O Wesley e o Breno Bidon seriam as maiores possibilidades. Ao que parece, o negócio se complicou de vez. Só para arrematar em relação ao Corinthians, João Gabriel vai sair do clube em definitivo para jogar no Como FC. Você nunca ouviu falar sobre esse atleta, né? E eu também não. Ele havia sido emprestado à Roma, sub-19, até teve bons números, mas a Roma decidiu por não comprá-lo, operação que custaria 8 milhões de reais. Já o Como chegou a um acordo com o Corinthians, vai levar o atleta pagando uma parte dessa grana e deixando 30% do valor de uma venda futura para o Timão. Para arrematar, Igor Coronado, ao contrário do que todo mundo informou, não levou o terceiro cartão amarelo. Na súmula não consta esse cartão amarelo, ou seja, o meio atacante estará à disposição do técnico Ramon Dias para enfrentar o Juventude em partida do Brasileirão. E você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos, tchau!